sobre a providência de Deus, a doutrina da providência de Deus, a partir do Catecismo Maior de Westminster, perguntas 18 até a pergunta 20, certo? Eu espero que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos usá-las várias vezes aqui durante a exposição dessa doutrina. Pergunta 18. Se você não tiver o catecismo impresso, por favor, abra aí no seu smartphone, bota no Google, Catecismo Maior de Westminster, vai lá para a pergunta 18, para poder acompanhar. Lembrando que os nossos símbolos de fé, eles seguem um padrão, né? Uma estrutura doutrinária que tem uma lógica. A lógica é, primeiro, falar sobre como nós conhecemos Deus por meio da sua revelação na palavra, depois que é esse Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Depois da revelação da Trindade, quais são os atos desse Deus? Os atos na eternidade, chamados de decretos. Então, nós já estudamos a doutrina dos decretos. Depois, os atos, quando ele criou todas as coisas, a doutrina da criação. E hoje nós veremos a doutrina da providência. Perguntas 18 a 20 do Catecismo Maior. E para quem não sabe, qual é a diferença do Catecismo Maior para o Catecismo Menor? É porque um deve ser maior do que o outro, né, pastor? Também, é óbvio. Mas é porque o Catecismo Breve, como ele deve ser conhecido, o Breve Catecismo de Westminster, ele foi feito para crianças. Então, as perguntas e respostas são mais curtas. A sala das crianças usa o Breve Catecismo. E a sala dos adultos usa o Catecismo Maior, que tem perguntas e respostas mais longas, ok? Então, vamos lá. Pergunta 18 do Catecismo Maior diz assim: o que são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são os seus muito sábios, santos e poderosos governo e preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as e a todas as suas ações para a sua própria glória. Amém. Vamos orar? Senhor, assim como Tu, pelo Teu Espírito, nos instruísse na pregação da palavra, faz novamente isto, Senhor Deus, agora quando vamos ser instruídos na doutrina que emana da Tua santa lei. Que o Senhor abra os nossos corações para podermos, entendendo a doutrina da providência, perceber como o Senhor age nas nossas vidas. É a nossa oração em Cristo. Amém. Como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos na obra da criação e da providência. Essa é uma das perguntas do catecismo, inclusive. A resposta se dá da seguinte maneira: aquilo que Deus decretou na eternidade precisa ser executado. Como isto será executado? Na doutrina da criação, quando em 6 dias ele faz tudo conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Então Deus criou todas as coisas em 6 dias. E como Deus governa todas estas coisas? Pela obra da providência. Então a providência, ela se dá após a criação. Não existe doutrina da providência antes da criação. Antes da criação era o decreto na eternidade. Depois, Deus executa seus decretos e para isso ele precisa ter o ambiente para que esses decretos sejam executados. Só que dentro dos decretos havia o decreto da criação. E ele executa o decreto da criação naqueles 6 dias. Percebe? O que Deus faz, o que Deus fala, ele faz. Ele havia dito que criaria o mundo. Ele criou o mundo. Ele disse como faria o mundo. E ele fez o mundo em conformidade com aquilo que ele falou. Nós podemos crer que Deus cumprirá as suas promessas, porque até hoje foi assim. Nunca Deus deixou uma promessa sem ser cumprida. Ele decidiu criar e criou. E depois que ele criou, ele precisava preservar as coisas. E ele preserva por meio da obra da providência. Então vamos ver qual é a natureza dessa obra. Por favor, eu vou pedir para um irmão ler Salmo 145, verso 17, que inclusive foi um salmo utilizado aqui durante a liturgia do culto da manhã. Salmo 145, 17.
Senhor é santo em todas as suas obras. Por isso, irmãos, se nós declaramos que Deus é santo em todas as suas obras, nós estamos dizendo que tudo que Deus faz na providência, que é a obra do Senhor, da criação até a consumação, é bom. Quando eu reclamo de alguma coisa que Deus fez, reclamo de algo da minha vida, eu estou reclamando daquilo que eu digo que é santo. Eu digo que as obras do Senhor, todas elas são santas. Aí quando algo me desagrada, eu olho para aquilo e digo que aquilo é ruim. Nós devemos entender que quando se tem um plano para ser executado, esse plano tem as partes de um plano. O plano em si, né, a descrição do plano, a segunda parte, a execução do plano, e a terceira parte, a consumação do plano. Nós não estamos no plano em si, mas estamos na execução desse plano. Os nossos planos, quando nós os fazemos e começamos a executar, a gente percebe que para que uma coisa seja, um objetivo seja alcançado, o meio entre o plano e o objetivo geralmente é um meio muito duro. Por exemplo, você quer ter um corpo mais saudável. Isso é um plano. Quais são os meios que você vai utilizar? Dieta e exercício físico. A dieta e o exercício físico não são coisas agradáveis aos homens. Não é. Eles não são, nenhum dos dois são coisas agradáveis. Por mais que você diga que gosta de se exercitar, a hora que você está lá fazendo aquilo, não é prazeroso, é dolorido. Você pode dizer assim, eu gosto do resultado, né? Eu gosto, quando eu termino de fazer aquele determinado ponto ali do exercício, isso é bom. Mas a dor em si não é uma coisa boa, o sofrimento não é bom. Mas a gente está consciente de que para conseguirmos o objetivo final que foi planejado, este meio precisa ser executado. E é a nossa consciência a respeito da necessidade desse meio que nos faz perseverar no meio, sem reclamar. Ou pelo menos quase sempre sem reclamar. Pois bem, se nós tivéssemos a mente de Deus, nós perceberíamos que tudo que acontece na nossa vida é o meio de execução daquilo que está planejado na mente do Senhor. Só que este meio nem sempre é um meio agradável aos nossos olhos. São meios duros, difíceis, sofridos. Porém, nós devemos entender que os planos de Deus para a nossa vida sempre são os melhores. Então, ainda que seja dolorido, ainda que seja sofrido, eu preciso entender que, ao final desse processo, eu estarei melhor do que estava antes. Isso é a confirmação do Salmo 145, 17, que fala que a providência de Deus é santa. Mas ela não é só santa, ela é sábia. Salmo 104, verso 24. Alguém lê, por favor. Todas as tuas obras foram feitas com sabedoria. Ou seja, este meio sofrido que nós temos para alcançar o objetivo não é um meio iníquo, não é um meio tolo. Os sofrimentos que os crentes passam nessa vida passam porque a providência de Deus é sábia. Ou seja, o Senhor nos permite passar por provações porque Ele está consciente do que está fazendo. Veja só, voltando para esse exemplo que eu dei. Apesar de o plano ser ter um corpo mais saudável ao final do ano, né? Todo mundo vai fazer ou quase todo mundo vai fazer essa promessa agora para 2024. Dieta e exercício físico. Vou mudar de vida, agora não será como antes, né? Eu não sei o que é que o povo tem com o final de ano, assim, com essa mudança que acha que a mudança de ano vai mudar a sua vida. Mas o cara vai lá, faz o projeto de vida para 2024. Aí chega janeiro, ele começa. Ele procurou um esporte, ou ele achou melhor ir para a academia, e ele está indo lá. Ele está se esforçando. Só que é necessário perceber que não é o sofrimento em si que vai me fazer chegar naquele objetivo.
Não é o sofrimento pelo sofrimento. Por exemplo, se você vai lá para a academia e você pega os pesos todo errado, faz os exercícios todo errado, você vai sofrer, né? Vai ficar com a coluna doendo, pode ficar até aleijado e não vai ter o corpo saudável que você queria. Por quê? Porque não é o sofrimento em si que me faz alcançar o objetivo, mas é o sofrimento em sabedoria, é fazendo a coisa da maneira certa. Assim também, aquele que está fazendo, né, algum tipo de dieta, né, diz, agora eu vou fazer a dieta aqui, eu só vou comer carne, eu vou virar agora uma onça, que só como carne o dia todinho, porque carboidrato faz mal. Você vai fazer isso aí, e você vai ter algum tipo de resultado, mas você vai perceber que vai destruir o seu corpo. Vai resolver uma coisa e vai ter um problema em outra. Porque não é com sabedoria, não é feito com sabedoria. Você diz assim, eu vou mudar minha vida espiritual. Eu vou, a partir de 2024, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí você lê a Bíblia todos os dias. Chega no final do ano, o que você teve? Você terminou de ler um livro, mas você não entendeu nada. Porque você só cumpriu uma parte do plano, mas sem sabedoria. Existem partes da Bíblia que não são tão fáceis de serem compreendidas assim. E você precisa ler de maneira mais lenta. Você precisa ter ferramentas para compreender aquilo ali. Então, esses programas de leitura da Bíblia em um ano, eles têm pouca utilidade. Porque ler a Bíblia em um ano não te tornará mais sábio, necessariamente. Pode te tornar, inclusive, mais confuso. Porque você vai terminar dizendo, não entendi nada. Mas ler a Bíblia com sabedoria pode durar 10 anos. Nós estamos já há 11 anos lendo a Bíblia aqui todo culto pela manhã e à noite. A gente só conseguiu lê-la completa uma vez. Então foram 10 anos para ler a Bíblia. Mas qual é o problema? Está sendo lida com sabedoria, respeitando as pausas. E mesmo assim, quando termina a leitura de textos difíceis, vocês já devem ter percebido que eu digo assim, ó, este texto já foi pregado aqui, então visite o canal da igreja, porque só a leitura não resolveu. Você talvez tenha ficado com mais dúvidas ainda. Então, o esforço somente não resolve. Tem que ser esforço com sabedoria. A providência de Deus não é só santa, ela não só tem objetivos santos, mas os meios que ela usa são santos e sábios meios. Mateus capítulo 10, verso 29 a 31. O governo de Deus sobre as criaturas. Mateus 10, 29 a 31. Alguém lê, por favor. Mais alto, Evinha. Amém. Até os cabelos da tua cabeça estão contados. Não há nada que aconteça que fuja da providência de Deus. Absolutamente. Isso é uma doutrina de segurança para os crentes. A tua vida pode estar virada de cabeça para baixo, mas não foge do controle de Deus. Agora, não para a gente ficar repetindo aqueles jargões, né, que todo crente sabe dizer. Deus está no controle. Eu quero estar fazendo tudo errado, metendo os pés pelas mãos, aí você vai lá dizer, você está errado. Aí você, não, mas Deus está no controle. Sim, Deus está no controle, mas você está descontrolado, né? Que Deus está no controle, eu sei. Agora eu quero saber se você está no seu controle. Deus governa todas as coisas, inclusive as nossas loucuras. Deus tem a sua mão controlando para que a gente não seja pior do que a gente poderia ser. Agora, isto não é uma doutrina para que eu me esconda nos meus pecados.
Eu não posso usar a doutrina da providência contra o próprio Deus. Porque foi na providência que o Senhor nos deu a sua lei, os princípios da palavra que devem governar a nossa vida. Então, quando nós não usamos os meios que foram dados na providência para governar a nossa vida, Deus continua no controle, é verdade. Mas a nossa vida está desgovernada. Então, tenha cuidado no uso da providência. Gênesis 45, versos 7 e 8. Deus controla as ações de suas criaturas. Gênesis 45, 7 e 8. Amém. Muito bem, Cecília. Essas são palavras de José. E José disse: não fostes vós que me trouxestes até aqui, foi Deus. Só que o que tinha acontecido é que os irmãos de José tinham vendido José e ele acabou parando no Egito. Quando eles se reencontram, José percebe além das coisas que são comuns. Porque os ímpios, eles só enxergam o que está diante dos olhos deles. Mas os crentes enxergam muito mais. Um homem inteligente, né, como diz a Escritura, é um homem que consegue ver além dos que os outros veem, que consegue interpretar a realidade. Quando você é enganado, quando você, como a gente diz aqui no Nordeste, é feito de besta, a gente se chateia mesmo. Porque isso é burrice. É não perceber a realidade. José olhou e disse: espera aí, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me fez vir para cá, para que agora eu possa sustentar a minha casa e muitas outras casas. Só enxerga a vida assim quem sabe que a providência de Deus controla todas as criaturas, do maior ao menor. Tudo que acontece, acontece por conta da mão de Deus. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai agora investigar mais esta doutrina tão maravilhosa. O comentário de Gerhard dos Voss diz assim: qual a relação todas as coisas criadas têm com Deus? Todas as coisas criadas dependem totalmente de Deus para que existam. Nada que foi criado jamais pode ser independente de Deus. Aí ele diz: qual é o sistema religioso que nega a doutrina da providência de Deus? O deísmo, que alega que Deus criou primeiro o universo e depois o deixou a cargo do destino que o próprio universo produzisse. Conforme o deísmo, o universo é como um relógio. Deus fez o universo e deu corda nele. Depois o largou sozinho, para que ao seu próprio modo fosse perdendo a corda, de acordo com as leis naturais e sem o controle divino. Muitas vezes nós estamos como deístas, irmãos. A gente não nega a existência de Deus. A gente diz que Deus criou todas as coisas, mas a gente para na doutrina da criação e esquece da doutrina da providência. Como é que nós fazemos isso? Toda vez que a gente está vivendo, né, como animais, sem nos relacionarmos com Deus, sem abrir a nossa boca para orar, então nós estamos vivendo como deístas. Aqui depende de mim, sou eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que resolver meus problemas, eu que tenho que cuidar da minha família, eu não oro. A falta de oração é um sintoma de que nós estamos seguindo o deísmo e não o cristianismo. O achar que pode resolver as coisas sozinho é um sintoma de deísmo. E a gente faz isso, irmão, sem pestanejar. Ninguém, em sã consciência, como crente, ele apostata da fé e diz: agora eu sou um deísta. Não. A gente continua dizendo as mesmas coisas que nós dizíamos antes a respeito de Deus,
Só que na prática nós fazemos exatamente o contrário. Então o deísmo está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Sabendo que Deus fez todas as coisas de acordo com os seus decretos, nós devemos enxergar Deus em tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Ele diz ainda: que organização hoje conhecida e importante se alicerça grandemente na doutrina do deísmo? Alguém sabe qual é a grande organização deísta que diz que Deus criou todas as coisas, chama Deus até de um nomezinho? Maçonaria. Ele responde: a maçonaria e algumas outras ordens fraternais, entre aspas, que falam de Deus como grande arquiteto do universo, estão grandemente alicerçadas na concepção deísta da pessoa de Deus. A maçonaria não é simplesmente uma associação de pessoas para uma finalidade fraterna. A maçonaria é uma religião. E esta religião chama Deus de Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Ele é arquiteto, ou seja, ele desenhou, mas ele não sustenta, percebe? Até a forma de definir Deus é assim. Deus criou, mas não sustenta. Então, aos crentes é proibido estar na maçonaria, porque a maçonaria é, de fato, uma organização religiosa contrária às Escrituras. E nós cremos que Deus não é simplesmente um arquiteto. Deus é o Deus que providencia todas as coisas, inclusive o seu Filho Jesus Cristo, para salvar pecadores. Ele diz: por que é que os cristãos não devem se associar a essas lojas ou ordens fraternais? Há muitas razões pelas quais o cristão não deve pertencer a nenhuma ordem secreta que o compromete com juramentos. No entanto, a razão mais importante é talvez que essas ordens, especialmente a maçonaria, se alicerçam no entendimento deísta de Deus e são, na verdade, falsas religiões. O cristão que se apega à doutrina bíblica de Deus não deve associar-se com ele. Aqui uma nota histórica a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando os primeiros missionários chegaram no Brasil, eles tiveram uma grande ajuda da maçonaria. Não sei se os irmãos sabem disso. Mas boa parte dos locais de culto que a IPB teve cedido, pela maçonaria, foram locais que eram de propriedade dos maçons. Isso gerou um problema muito sério dentro da igreja, porque essa amizade fez com que muitos maçons se tornassem membros de igrejas presbiterianas do Brasil. Muitos pastores dentro da igreja presbiteriana eram maçons. E isso perdurou por décadas, inclusive. Até que no século passado, meados do século XX, a Igreja Presbiteriana do Brasil se reuniu e, em um dos seus supremos concílios, declarou que é incompatível a maçonaria com o cristianismo. E como era um período de transição, quem era oficial da igreja precisava deixar o ofício, se era maçom. Já os membros, eles não foram disciplinados, mas foram orientados a saírem das lojas maçônicas. E hoje, mais nenhum oficial é recebido dentro da igreja presbiteriana, se for maçom declarado, porque pode ser às escondidas, aí fica difícil de saber, mas declaradamente maçom, nem muito menos ser recebido como um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este fato foi suscitado aí, ali pela década de 50, se eu não estiver enganado, numa cisão que houve dentro da IPB, onde deu origem à Igreja Presbiteriana Independente, a IPI. Os irmãos, à época, irmãos da IPI, eles alegaram que a maçonaria foi um dos motivos pelos quais eles estavam se separando da Igreja Presbiteriana do Brasil. E me parece que este não era realmente o motivo maior, até porque você precisa, para saber, veja, quando alguém divide, sai, e diz assim: eu estou saindo, eu estou dividindo por conta de um motivo, de um erro da igreja, a gente escuta aquilo e a gente precisa olhar qual é o caminho que aquela pessoa trilhou. O que é que vem depois?
que veio depois da IPI é que hoje eles ordenam presbíteras, diaconisas, são liberais, muitos deles não creem mais na Bíblia como palavra de Deus. Então, a maçonaria era o problema e agora vocês ordenam mulheres. O problema era ser maçom e agora vocês não têm problema com homossexualismo, por exemplo. Assim, a desculpa é muito bonita, mas não é a verdade. É tanto que, graças ao Senhor, a nossa denominação se posicionou e hoje nós não temos nem vestígios, né, dessa época. Eu não estou dizendo que não há possibilidade de haverem maçons dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque isso é uma coisa impossível. Tem maçom em todo canto. Mas, declaradamente, a Igreja diz que é contrária a isso. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos lá. O que aconteceria a todo o universo criado, inclusive a raça humana, se a obra da providência de Deus fosse retirada ou suspensa por um único minuto? O universo todo e a raça humana deixaria de existir instantaneamente. É a providência de Deus que a cada minuto sustenta a existência do universo criado. Amém. Se Deus retirasse a providência dele por um segundo sequer, tudo deixa de existir. Porque nele vivemos e nos movemos, ou seja, a gente só vive nele. Se Deus tirar a sua providência do mundo, o mundo se acaba na mesma hora. Então até os ímpios deveriam perceber isso, né? Que eles estão vivos e as coisas existem ao redor deles, porque Deus as sustenta. Basta você passar por um momento de crise na vida, especialmente um momento de luto, para você ver como uma pessoa que está com você hoje, um segundo depois, não está mais. Assim é como se fosse a providência. Se Deus não sustentar a nossa vida, a gente morre. Se Deus não sustentar todas as coisas se desfazem rapidamente. Então, prove pela Bíblia que a providência de Deus controla aquilo que se considera comumente como acidentes do acaso. Foi o texto que foi lido por Evinha, né? Mateus 10, 29. Tudo que existe é sustentado por Deus. Então, vamos lá. Primeiro, aqui a providência no geral. Agora, a segunda pergunta, que é a pergunta 19, para quem estiver acompanhando aí no seu catecismo. Qual é a providência de Deus para com os anjos? Especificamente para com os anjos. A resposta: Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dentre os anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem no pecado e na perdição, limitando e ordenando isso a todos e todos os pecados deles, para sua própria glória, e estabeleceu o restante em santidade e felicidade, usando-os todos, conforme lhe apraz, na dispensação do seu poder, misericórdia e justiça. Amém. Então vamos lá. 2 Pedro 2, verso 4. Eu não consegui ouvir, irmãos. Amém. Deus permitiu que alguns dos anjos caíssem no pecado. Foi permissão de Deus para que se cumpra o decreto. O decreto é que esses anjos iriam cair e caíram. Agora, segundo o texto, Hebreus 2,16. Deus não providenciou nenhum meio de salvação para os anjos que pecaram. Só até aí para a gente poder entender. Então, Deus permitiu que os anjos caíssem e Deus não providenciou um meio pelo qual eles pudessem ser salvos. Esta é uma das grandes diferenças da providência de Deus em relação aos anjos e a providência de Deus em relação aos homens. Todos receberam a providência pelo sustento das suas vidas. Foram criados e depois Deus providencia para que eles sejam mantidos. Só que Deus
permitiu que alguns anjos caíssem. Deus permitiu não que alguns homens caíssem, mas que todos caíssem. Estando nessa situação difícil, Deus permitiu que um fosse levantado para salvar os homens caídos. Mas Deus não levantou nenhum mediador para os anjos. Ou seja, não há esperança para os anjos caídos. Os anjos que caíram continuam e continuarão caídos eternamente. Perceba como Deus é misericordioso, porque Ele poderia ter feito isso com toda a raça humana. Mas Ele não fez. Ele providenciou seu Filho, dando seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esta é uma grande diferença da providência dos homens para os anjos. Eles tiveram alguns caídos, nós todos. Eles não têm um redentor, nós temos. Agora, por que os anjos não têm um redentor? Porque, diferentemente da raça humana, que tem uma relação pactual, os anjos são seres que não têm relação entre uns e os outros, pactualmente, nem com Deus. Deus fez um pacto com os homens em Adão, e esse pacto foi quebrado. Deus fez um pacto com os homens eleitos em Cristo, e este pacto nunca será quebrado. Os anjos não têm essa relação pactual, por isso também não podem ter um redentor. A última pergunta que nós vamos estudar hoje, pergunta 20, diz assim: qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado? Resposta: a providência de Deus para o homem no estado em que foi criado foi a de colocá-lo no paraíso para que o cultivasse e cuidasse, dando-lhe a liberdade de comer do fruto da terra. Submeteu as criaturas ao seu domínio, instituiu o casamento para sua ajuda, propiciou-lhe a comunhão com ele mesmo, e estabeleceu o dia de descanso. Fez com ele um pacto de vida na condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era o testemunho, e o proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob a pena de morte. Então vamos lá. Gênesis 2, verso 8, e depois versos 15 e 16. Verso 15 e 16 também? Amém. Então, Deus, Ele colocou o homem no paraíso. Isso é uma providência. O Senhor Ele não tem obrigação disso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente geralmente fala assim, Deus colocou o homem no jardim do Éden. É uma forma de dizer, não está completamente equivocado. Mas o mais correto seria dizer, Deus colocou o homem no jardim no Éden. Porque Éden era uma região. Então o jardim estava numa região do Éden. É do Éden, o jardim é do Éden porque está na região do Éden. Mas ele foi colocado no Éden. O mundo inteiro não era um jardim. Percebe isso? O mundo era um mundo criado por Deus, mas não era um jardim. Qual foi a ordem que Deus deu quando disse cultive e guarde o jardim? É porque Deus queria que o mundo todo fosse um jardim. O trabalho dos homens era fazer com que esse jardim crescesse. Esse era o nosso trabalho. Só que a gente, em Adão, entulhamos o jardim de cardos e abrolhos. Não é essa a maldição? Cardos e abrolhos? Pois é, espinhos. E todo tipo de erva daninha foi colocada no jardim que Deus nos deu, por conta do nosso pecado. Então, este jardim no Éden, na providência de Deus, deveria ser cultivado até o ponto de virar
o mundo inteiro um jardim. E a gente destruiu. Existem alguns lugares que isso fica mais claro, né? Por exemplo, você vem descendo agora aqui, essa rua da igreja, nesse período, a paisagem lá de baixo está toda seca. Aquela coisa cinza, sem vida. Não era para ser assim. Não deveria ser assim. Veja como é diferente em períodos de chuva, quando a gente vem descendo essa rua de dia e olha lá para baixo, a vista que a gente tem, tudo verdinho, lindo como um jardim. O mundo era para ser como um jardim. A seca, a fome, a miséria, são frutos do pecado do homem. Não estão na conta de Deus. Foi porque nós decidimos acabar com o jardim que Deus nos deu, quando nós deveríamos cultivá-lo, que nós temos paisagens tão feias. Você vai, por exemplo, à cidade do Rio de Janeiro. Acho que algumas pessoas conhecem aqui. Eu não conheço muitas cidades assim no mundo todo, né? Mas algumas. Eu nunca fui num lugar tão bonito como o Rio de Janeiro, em termos de beleza natural. Tudo que Deus fez ali é lindo, mas quase tudo que o homem fez é horrível. É uma cidade que você tem medo de ir. Você poderia, por exemplo, se esforçar para passar férias lá, mas aí fica com medo. Violência, né, prostituição, tudo que não presta está ali muito evidente no Rio de Janeiro. Então a gente tem medo de ir para um lugar como esse, fruto do pecado. Mas a cidade, aquilo que é beleza natural, é a coisa mais linda que pode existir. Então, onde o homem tocou, ele acabou. Quando, na verdade, ele deveria ter desenvolvido o jardim de Deus. Então, a obra de Deus para conosco é muito benéfica, irmãos. Ele nos abençoou de muitas formas. Agora, a bênção que Deus nos dá também é porque, em Cristo, nós fomos renovados para reconstruirmos esse jardim. Não com as nossas forças, mas com a força dele. Então pense nisso. Todo pai e mãe devem entender que a sua casa é um pequeno jardim. Dar ordem à nossa casa, não permitir que a nossa casa seja uma bagunça, porque a autoridade do marido é desrespeitada, porque seus filhos desrespeitam sua mulher e você permite que isso aconteça. Filhos desobedientes, um homem que não tem atenção pela mulher, a mulher que não respeita o marido. Isto aí é o teu principal reino. Na verdade, é o reino que você tem. E não pode ser uma bagunça. O teu jardim não pode ser entulhado de mato, de cardos e abrolhos. Todo dia, os homens e mulheres crentes têm que ir lá e arrancar os matinhos que estão nascendo. Arrancar aquela... Você tem uma grama bem bonita, de vez em quando tem um espaço entre uma e outra, e começa uma erva daninha nascendo ali. Se você só cortar aquela erva, sabe o que acontece? A raiz dela lá embaixo vai fazer ela crescer de novo. Você tem que ir lá arrancar e botar um remédio, um veneno que mata. Esse é o trabalho dos homens e mulheres crentes. Cuidar do jardim da sua casa. Não permitir que os cardos e abrolhos tomem conta da sua casa. E isso é ajudar a reconstruir o mundo. O trabalho dos presbíteros na igreja, não permitir que os cardos e abrolhos sujam e não sejam podados e dedetizados, vamos dizer assim. Precisam ser mortos. No governo civil, na empresa que você trabalha, se você é patrão de um determinado lugar, todos os dias o trabalho do dono é podar aquele jardim e fazê-lo crescer. Essas pequenas ações diariamente sendo executadas, irmãos, na providência de Deus, ao longo do tempo, trazem grandes resultados. E o jardim de Deus está sendo refeito. Não mais como jardim, na verdade. Porque a promessa lá em Apocalipse não é que o mundo virará um jardim. A imagem de Apocalipse não é um jardim, mas uma cidade. Então, inicialmente, Deus queria que o mundo fosse um jardim.
Agora, ele quer desenvolver a tal ponto que o mundo seja como uma cidade, pronta para receber os filhos de Deus. Então, quando você imaginar o céu, não imagine você andando por cima das nuvens, não. Isso é imaginação de avião. Quem vai morar no céu vai morar numa cidade. Nós vamos morar numa cidade. Nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer o que homens fazem. Porque Deus não vai arrancar a nossa natureza. Às vezes a gente pensa no céu como se fosse uma coisa etérea, né? Uma coisa, os anjos passeando, a gente lá o tempo inteiro sem fazer nada. Eu já falei isso aqui uma vez. Isso é o céu do vagabundo, né? Somente alguém que não gosta de trabalhar pensa no céu assim. Mas aqueles que são ávidos por trabalho pensam no céu, né, muito parecido com o que já fazem hoje aqui, só que com exceção do pecado. Então você que está hoje no domingo, né, já pensando, eita, amanhã é segunda, ai meu Deus do céu, tenho que trabalhar. Precisa rever a sua visão a respeito do céu, porque lá não tem domingo, não. Todo dia você vai trabalhar eternamente, mas sem dor, sem sofrimento. Hoje este é um meio que na providência o Senhor nos dá para que nós sustentemos a nossa casa. Lá nós vamos trabalhar por prazer. Preste muito bem atenção nisso. Existem algumas pessoas neste mundo, no nosso país, inclusive na nossa cidade, que elas podem se dar o luxo de dizer o seguinte: eu não vou mais trabalhar. Eu não preciso mais trabalhar. Porque eu tenho tanto que só o dinheiro rendendo juro no banco me sustenta e sobra. Porque quem tem dificuldade de entender o que eu acabei de dizer, que no céu a gente vai trabalhar, mas não para nos sustentar, precisa entender que algumas pessoas já vivem assim no mundo hoje. Preste atenção. Existem pessoas que vivem assim. Mas elas decidem toda segunda-feira sair de casa para trabalhar. E a gente diz assim, vê aí que cara avarento. Nem precisa mais. Trabalha, não é que cara avarento. Não necessariamente ele é avarento. Ele é humano. Porque é da natureza humana trabalhar. É desumano não trabalhar. Quando a pessoa fica sem emprego, né, está na idade ativa, né, para sempre reservar a situação dos aposentados, das pessoas que já trabalharam muito. Mas a pessoa que está numa idade muito ativa e está sem emprego, a primeira coisa que ela percebe quando vai passando 6, 8, 10 meses sem trabalhar, ela se sente inútil. Porque é desumano não trabalhar. Aí você diz que se sente inútil por não trabalhar e depois acha que trabalhar no céu sem ter salário, né, sem ter que receber salário para se sustentar é uma coisa que é incoerente. Não, não é incoerente. Basta ver estes casos que eu estou dizendo. Existem muitas pessoas ricas, bilionários, que não precisam trabalhar. E eles continuam trabalhando. Aí você diz assim, tudo bem que trabalhe, mas não precisa se esforçar. Ora, mas é da natureza do trabalho o esforço. Então você quer dizer que o rico para trabalhar tem que ser negligente? Não, porque isso é um pecado. Quem se propõe a trabalhar deve fazer da melhor forma possível. Então, o cara que é bilionário, tem uma empresa que está no mundo todo, ele tem que sair na segunda-feira com o mesmo afinco para o trabalho que você sai. Muitas vezes eles têm muito mais, por isso são tão ricos assim. Porque se não for assim, você está dizendo que é o teu esforço que produz o teu sustento. E este rico, vivendo dessa forma, sendo criticado muitas vezes por ser avarento, sem necessariamente ser,
pode muito bem estar dizendo, não, eu tenho realmente, hoje eu tenho do que viver, mas não é humano e, portanto, não é certo viver sem trabalhar. Então, porque eu quero ser cada vez mais humano e quero fazer o que é certo, eu irei trabalhar. Se todos os ricos, nessa condição que eu acabei de citar, resolvessem não trabalhar, sabe o que é que aconteceria? A pobreza reinaria no mundo. Nós precisamos que os bilionários saiam para trabalhar na segunda-feira, sabe por quê? Deus deu tanta inteligência e Deus providenciou os meios para essas pessoas, que estas pessoas trabalhando, elas geram tanta riqueza que acaba nos abençoando. Não tenham raiva de pessoas assim, irmãos. Nós fomos criados num ambiente que é para a gente ter raiva do nosso patrão. A gente tem que ter raiva do rico. Eu vou lá trabalhar para esse cara trocar o carro dele ano que vem. É só para isso que eu trabalho. Eu trabalho, ano que vem eu chego aqui num carro importado. Trabalhando para enriquecer os outros. Abra uma empresa e tenta fazer a mesma coisa. Não é fácil. Uma sociedade saudável, ela olha para isso, para pessoas assim, e reverencia, respeita a inteligência que Deus deu. Só uma sociedade doente tem raiva daquelas pessoas que, na providência de Deus, são ricas. Nós devemos ter, né, asco, na verdade, daqueles que são ricos porque roubaram, porque foram desonestos. Não há respeito nem admiração nenhuma por essas pessoas. Mas vocês trabalham em empresas onde pessoas são mais ricas do que vocês, os patrões são muito, muito, muito mais ricos. Dê graças a Deus pela vida dessas pessoas. Porque se elas resolverem amanhã não trabalhar mais, nós estamos perdidos. É óbvio que eu estou dizendo isso, é uma força de expressão, né? Porque Deus sempre vai levantar e sustentar. É a doutrina da providência. Mas se isso acontecesse, nós estaríamos perdidos. Na providência de Deus, Deus faz um rico e um pobre, um preto e um branco, um alto e um baixo. Não nos cabe, irmãos, não nos cabe discutir com Deus, mas dar graças por tudo que Ele tem feito. Eu espero que o estudo a respeito da doutrina da providência de Deus se faça uma pessoa mais segura. Quando você disser Deus está no controle, você não use esse jargão, como é utilizado, para se esconder nessa frase e continuar fazendo as mesmas bobagens. Deus está no controle, mas é a pergunta que vem: eu estou? Eu estou me controlando? Reveja a sua vida. Olhe para a providência de Deus nas suas distinções, do rico, do pobre, do preto, do branco, e aceite a posição que Deus lhe deu. Não como comodismo, mas como satisfação. Deus me fez assim. Mas eu sei que a providência de Deus também pode mudar a minha situação. Então eu vou trabalhar para que esse meu jardim, que está cheio de mato e de entulho, possa virar um jardim belíssimo para o benefício da minha casa, da Igreja de Cristo e do Reino de Deus. Amém. Vamos orar?